Havia naquela cidade de Pérgamo o trono do diabo. Diz que ele habitava e morava naquela cidade. Imagina numa cidade ser o trono de Satanás, a cidade. E a igreja ali, naquela época, começou a deixar com que os falsos profetas, os falsos mestres viessem trazendo ali heresia para dentro da igreja. Falsos ensinos, doutrinas enganosas. E diz que uma dessas doutrinas era conhecida como a doutrina de Balaão. E Balaão, nós já conhecemos a história, né, do profeta Balaão, que tinha visões com os olhos abertos. E quem Balaão abençoava, era abençoado. Quem ele amaldiçoasse, era amaldiçoado. E diz que Balaque foi lá e mandou chamar Balaão para ir amaldiçoar o povo de Deus. E ele foi, montou na jumenta, mas só que quando ele foi, diz que o anjo apareceu para ele. E o anjo se opôs a Balaão. E diz que a jumenta viu o anjo, mas o profeta não viu o anjo. A jumenta viu, empacou, e ele desceu o porrete da jumenta, bateu nela. A jumenta arriou, mas não queria, desviou várias vezes daquele caminho. E aí de repente Deus abriu os olhos de Balaão. E ele viu o anjo com a espada desembainhada. E o anjo falou: olha, se você continuasse temando, eu deixaria a jumenta passar com vida, você, porém, eu mataria. E a jumenta e Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão. Essa história da jumenta que falou é verídica. Imagina, você está montado num cavalo, o cavalo começa a falar com você. Você está andando errado. Você está indo para o caminho errado. Imagina Deus usar um animal para corrigir o ser humano, irmão. Que situação, porque está indo para o caminho errado. E aí Deus abriu a boca da jumenta. E a jumenta começou a falar: olha, eu te sirvo há tanto tempo, eu nunca fiz isso com você, nunca te maltratei. E agora por que você está me batendo desse jeito? Você está indo para o caminho errado. Eu estou saindo, eu estou te livrando da morte. Eu estou vendo um anjo na minha frente, por isso eu desviei várias vezes. E o Balaão já tinha perdido a visão espiritual. E lá em Pérgamo havia esses falsos apóstolos, falsos profetas, que traziam esses falsos ensinamentos para a igreja, trazendo aí essa doutrina de Balaão, fazendo com que o povo viesse a pecar, a errar, e também a comer dos sacrifícios da idolatria, comida sacrificada a ídolos. Interessante que eu estava lendo hoje em casa, até anotei aqui, deixa eu ver aqui. Havia 4 seitas nessa igreja, e o principal deus era Asclépio, o deus da medicina. Tinha um deus nessa cidade de Pérgamo. Você já viu aquele símbolo da medicina? Você chega nos hospitais, aqui eu acho que não tem. Aqui eu ainda não vi, Presidente Olegário ainda não vi. Mas tem lugar que você chega lá, tem um negócio assim, tem uma cobra. Você já viu o símbolo? Tem uma cobra. E lá na cidade de Pérgamo tinha esse deus chamado Asclépio. Asclépio, que era conhecido como o deus da medicina. O símbolo dele era uma serpente. Assim, uma serpente. E as pessoas vinham de longe, para adorar esses deuses, Essa serpente aí, nós sabemos quem é a serpente, meus irmãos? A serpente é o símbolo do diabo, a antiga serpente. Então as pessoas acreditavam que esse Deus Asclépio, eles curava eles das suas enfermidades.